Eu sou o Neville Fusco, essa é a aula 9, com o tema o uso de termômetros infravermelho. Cuidados no seu manuseio. Bom, primeiramente vamos esclarecer algumas coisas. É muito comum a gente ouvir o termo termômetro laser. Não tem nada de laser, tá? É termômetro infravermelho, ok? Ele funciona pela tecnologia infravermelho. Bom, o termômetro infravermelho hoje é um dos sistemas mais ágeis para se medir temperatura. Muito fácil de utilizar, se assemelha a uma pistolinha, mas facilidade não quer dizer precisão e medição de qualidade. Então, o que importa primeiro é o requisito da medição, para depois a praticidade. Então, avaliar a precisão do fabricante é fundamental para garantir a adequação do seu uso. Tá? Então, comprar um termômetro infravermelho é preciso avaliar a adequação do seu uso. Se a precisão do meu fabricante atende à minha especificação, eu vou poder utilizar o termômetro infravermelho. Vamos pegar um exemplo aí. Então, se eu trabalho numa temperatura refrigerada, 2 a 8, alguma coisa nesse sentido, eu vou trabalhar, por exemplo, na faixa de 0 a 260 graus. Então, ele está falando para mim que a precisão mínima é em torno de 2 graus Celsius. Então, podemos observar que na faixa de 0 a 260, nós temos uma precisão estabelecida de 2 graus Celsius. Na faixa abaixo de 0, de menos 30 a 0, a precisão é de 4 graus Celsius. Bom, se eu trabalho com medicamentos, alguma coisa onde a precisão precisa ser de 1 grau e meio no meu processo, obviamente o que mais prático que seja esse termômetro, não posso utilizar. Tá? Por quê? Porque a própria precisão do fabricante já não adequa ao meu processo. Existem termômetros melhores? Existem, mas aí o custo é outro. Bom, mas existem alguns cuidados técnicos mínimos, indiferente do custo do seu termômetro infravermelho. É o método de funcionamento dele que tem que ser considerado, o método de medição dentro de um processo. Então, o método de medição com o termômetro infravermelho tem que considerar pelo menos 2 pontos fundamentais. Quais são a relação entre o tamanho do alvo que você quer medir e a distância do alvo que você está. E a chamada emissividade do alvo. Vamos entender cada um rapidamente. Então, a distância inadequada ao tamanho do alvo vai fazer com que eu vou medir uma temperatura diferente do que eu quero. Então, por exemplo, se eu vou medir a temperatura da caixa de um medicamento em torno aí de 2, 3 centímetros e eu estar a mais de 1 metro de distância, eu estou medindo a temperatura de todo o ar em volta dessa caixa, eu não estou medindo a temperatura da caixa. Então, se o meu alvo é pequeno, a minha distância é pequena. Então, existe uma relação dada pelo fabricante, por exemplo, no caso do exemplo, de 8 para 1. Então, 10 centímetros eu tenho que estar a 80 centímetros. Um alvo de 1 metro eu tenho que estar a 8 metros. Um alvo de 1 centímetro eu tenho que estar a uma distância de 8 centímetros. Então, isso é muito importante na medição de temperatura infravermelho. O outro conceito é a questão da emissividade de um material. A emissividade, de uma forma bem simples, reflete a energia infravermelha que o material tem. Então, para vocês entenderem aqui, essa energia térmica, quando algo esquenta, a gente vê esse brilho, essa intensidade de energia. Isso aí, cada material tem o seu. Então, essa capacidade chamada de emissividade é baseada no que o objeto é feito, na cor, na superfície, no produto. Então, vocês imaginam, por exemplo, que numa caixa de medicamento, onde eu tenho cores diferentes, tons diferentes, reflexos diferentes, pode ser que na mesma caixa eu tenha emissividades diferentes também. Então, isso pode ser um problema. O valor da emissividade geralmente varia de 0,1 para um material muito reflexivo, e 1 para um material de corpo negro. E o material de corpo negro, vocês podem observar, que é o forno utilizado para a calibração desses instrumentos. Então, a referência de trabalho para a calibração do termômetro infravermelho é um material de corpo negro. Então, está aqui uma superfície de corpo negra, que tem um diâmetro conhecido para uma distância de alvo conhecida também. Materiais muito reflexivos, por exemplo, materiais que têm uma superfície de gelo, uma camada fina de água, essa parte é uma parte reflexiva. Isso é um problema para medir com termômetros infravermelhos. Então, se a superfície a ser medida estiver coberta por gelo ou outro material, limpe antes de expor a medição. E se a superfície a ser medida é altamente reflexiva, um alumínio polido, por exemplo, aplique uma tinta preta sobre ela. Então, também é uma possibilidade. Eu vou lá, coloco uma tinta preta, uma fita preta, eu transformo aquilo num corpo negro, espero a temperatura estabilizar e faço a medida.
Então, embora seja muito fácil, muito prático, muito comum aí no dia a dia para utilizar, né, é preciso considerar o método, o local, para se ter a confiabilidade na temperatura. Então, para se medir com uma precisão adequada dentro da tolerância do seu processo, é preciso lembrar que praticidade não quer dizer qualidade de medição. Então, é preciso equilibrar essas duas coisas. Uma medição prática, mas dentro de uma qualidade aceitável. Essa foi a aula 9. Obrigado a todos.